incríveis! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Habla Empreendedora, o podcast que dá voz às mulheres de negócios. E hoje com oferecimento especial da nossa convidada, Rosângela Kotviski. Ela que é corretora de imóveis e especialista em WhatsApp Business. Se tem dificuldades ou curiosidade em como usar o WhatsApp Business para alavancar os seus negócios, então esse podcast é para você. Rosângela, seja muito bem-vinda ao Habla Empreendedora. Obrigada, Roberta. Obrigada pela oportunidade, né? Tô bem feliz de estar aqui. E fiquei esperando aqui pra gente poder ter esse bate-papo hoje. Nós estamos super felizes, até porque o WhatsApp Business é um assunto que desperta muita curiosidade e também muitas dúvidas. As pessoas muitas vezes deixam de usar recursos valiosos dentro do WhatsApp. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero que você me conte uma coisa. Quero que você me conte como é que você entrou no mercado imobiliário? Vou resumir, tá? Eu já trabalhava com a parte de cursos, então sempre fui da parte de educação. Então eu participava de escolas que eram de técnico em transações imobiliárias para o corretor fazer o curso. E aí o que aconteceu? Eu já entrei no mercado em 2006. Quando foi 2020, veio a pandemia, né? Eu falei, poxa, eu quero sair da escola, queria muito sair e virar uma empreendedora mesmo. Então, trabalhar com horário. E aí foi aonde eu tive a ideia de conhecer essa ferramenta. E em maio de 2021, eu acabei dando um treinamento para uma franquia de redes que eu acabei me interessando. Eu tinha muito tempo de mercado, mas nenhuma imobiliária tinha chamado a minha atenção. Sim. E aí, em 2021, quando eu conheci a fundo a franquia, eu falei, nossa, tem um modelo que eu gostaria de trabalhar. E aí, acabei me tornando corretora de imóveis. Então, foi em maio de 2021, começou o despertar ali. Novembro de 2021, eu comecei a tirar o meu Cresce, né? Olha que interessante, eu tenho conversado com algumas mulheres e muitas delas se descobriram para uma nova profissão na pandemia. Bem isso. Porque eu acho que a gente teve mais tempo, né, Rô, de reflexão, de ver o que a gente quer, ou de pensar, talvez de olhar outras coisas. Você notou isso também durante a pandemia? Eu sempre trabalhei com vendas, né? Sempre trabalhei com vendas. Então, para mim, eu precisava me aproximar do meu cliente, porque eu sou, né, pai e mãe. Então, para mim hoje, ou naquela época, um trabalho fixo não teria como. Então, a venda sempre foi minha salvação e eu sempre sou muito agradecida por amar vender, porque a gente se vende a todo momento, né? E aí, eu me descobri, eu descobri a ferramenta e uma forma de aproximar o meu cliente, porque eu precisava vender ainda na escola, eu precisava manter minhas metas. E aí eu falei, e agora, né? Chegou a pandemia, e incrível que pareça, a pandemia para mim, ela abriu muitas portas, foi onde eu mais estudei, foi onde eu mais, assim, eu consegui me manter, porque era tudo online, e eu descobri muito essa questão de trabalhar em home office. Eu descobri que eu tenho um perfil, e algumas mulheres com certeza devem ter se identificado, de trabalhar mais em home office, sozinha, numa concentração melhor. Não é todo mundo que tem esse perfil. E eu me identifiquei muito com esse perfil. Já na escola, quando eu trabalhava, eu me distraía. Então, foi onde eu foquei muito no negócio. Então, e tive muito mais resultado. E o WhatsApp Business? Porque a gente não vive hoje sem WhatsApp. Isso é uma realidade. Mas eu vejo que ainda muitas empresas, até mesmo profissionais liberais, não sabem usar a ferramenta. Quando você começou a estudar sobre o WhatsApp Business, o que você descobriu aí de especial dentro dessa ferramenta? Então, o que eu descobri na época que eu comecei a estudar? Ele começou em 2018 e eu precisava aproximar o meu cliente. Precisava ter uma forma que o cliente não me esquecesse. Porque o cliente, ele tem a jornada de compra, né, Roberto? Sim. Então, o que eu descobri? Hoje, 98% das enquetes que eu faço, dos treinamentos que eu vou, inclusive a geração Y, ela olha pra mim assim, eu sei tudo de WhatsApp. E quando eu termino o treinamento, eles falam, eu não usava. Olha só, vou falar de algumas coisas que ele tem. Hoje,
tanto para o mercado imobiliário, que é onde eu sou referência, e tanto para outros segmentos que eu estou indo agora. Você tem o catálogo, que é uma das ferramentas incríveis que tem dentro do WhatsApp. Você pode colocar 500 produtos, qualquer nicho. Então, eu como corretora, coloco os meus imóveis no catálogo. 500 produtos, Roberta, sem custo nenhum. Tudo que eu tô falando aqui é orgânico. É sem custo. E as pessoas não sabem. Então, eu fui numa feira, por exemplo, nesse ano no Center Norte, onde eu trabalhei com uma associação que era de tipo Tokstok e Kamikado, sabe? Sei. E eu ensinei eles a fazerem transmissões e colocar os produtos no catálogo. Eles ficaram assim... Tanto que eu tô indo para uma convenção por indicação deles, porque a gente fez venda. Então, você coloca os seus produtos, ele fica ali. O cliente, ele olha o teu perfil, consegue ter acesso. E quando ele chama você pelo catálogo, já vem o link do produto que ele viu. Então, você pode colocar 10 fotos... a descrição do produto, o código do produto, e ele fica ali, ó, disponível para qualquer pessoa, só que só no WhatsApp Business, né? É isso que eu ia falar. Então, vamos pensar aqui que ninguém conhece o WhatsApp Business. E aí, quer baixar essa ferramenta. Tá. É diferente o local... Na verdade, a lojinha é a mesma, mas é diferente o nomezinho ali... da ferramenta. Diferente. Além disso, eu quero dar uma dica super importante para quem está nos acompanhando aqui. Backup. Que é uma das coisas que as pessoas não fazem hoje, não sabem, né, por onde que é. Então, é bem simples. Depois eu vou disponibilizar um e-book para quem quer mudar. Então, tem que ter muito cuidado com backup. Você vai lá em configurações, conversas, backups de conversas. O iPhone, eu tive que estudar, Roberta, sobre o celular, para você ter uma ideia de configuração. O iPhone, ele não está atualizando muito. Só que a vantagem do iPhone é que dentro dele tem um iCloud que ele já faz o backup de todos os arquivos, né? Porque quando a pessoa transfere, é muito importante que ela faça o backup, senão ela pode perder fotos, ela pode perder contratos, no meu caso, né? Arquivos. Transfere, que você diz, do WhatsApp convencional normal de conversa business, para o WhatsApp Business. Isso. Então, é muito importante a questão do backup. Para que não perca dados e informações essenciais ali para a pessoa que está fazendo a mudança. A mudança. E com relação ao número de telefone, a pessoa tem a opção de manter ou mudar? Tem. Hoje, por exemplo, existe um aplicativo para quem tem iPhone, ele consegue ter 2 WhatsApp Business no mesmo celular. No Android, ele já não tem essa opção. Então, muita gente me pergunta, eu uso o comercial ou uso o pessoal? Eu sempre aconselho usar o pessoal. Por quê? Eu vou ter pessoas ali que não... Eu como corretora, eu vou ter tanto meus clientes, como eu vou ter amigos, como eu vou ter parceiros. A gente também não dá conta. E eu já tive pessoas que erram ali no número, manda errado o que é pessoal, o que é comercial. Sim. A ideia, então, é baixar o aplicativo, ele vai ter o Bzinho, mas é importante que ela tenha uma boa internet na hora de estar fazendo essa troca. E aí, se for iPhone, ela vai na loja do iPhone, se for Android, ela vai na loja do Android, né? Vai lá no Play Store e baixa. Então, ela tem que ter algumas dicas. Memória no celular, saber o login e senha, porque às vezes as pessoas não sabem o seu login e senha. Por quê? Tudo que você está mudando do WhatsApp normal para o Business, você está mudando pelo e-mail e senha que você tem ali dentro. Então, às vezes você abre... Eu já abri em treinamentos ali que a pessoa tinha 5 e-mails, 3 e-mails. Daí ela precisa saber qual é. Então, a primeira coisa é saber o e-mail. Ter memória e ter uma boa internet na hora de fazer a troca e tá bem atento. Porque ele vai pedir ali, permitir, incluir vídeos. Então, quando você transforma, você só vai lá no Business, baixou o aplicativo, coloca o número que você quer transformar. Aí tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso, né? E o backup antes, que é o mais importante. No Business, eu acho que, se eu não me engano, é possível colocar o telefone fixo também. Para quem tem telefone fixo na empresa, pode usar
no business, diferente do outro, que não é possível. Pode usar, e aí o diferencial que em vez dele receber ali a gente recebe o código do SMS, né? Quando a gente troca, ele vai receber uma ligação no fixo. Então, vai ter uma ligação com aquele código que viria pelo SMS, daí ele consegue colocar e consegue liberar. Tá. E aí, tá bom. Já baixei o meu WhatsApp Business, já tem lá a minha agenda normal. E aí, agora? Então, a primeira coisa que você sugeriu é catálogo. Para qualquer tipo de produto que você queira vender, qualquer segmento, usa o catálogo com até 500 produtos que você pode incluir, ou até mesmo serviço que tenha um valor ali, né, que você possa cobrar. Maravilha. Vamos dizer que eu comprei um produto que está no seu catálogo. A questão do pagamento, como que funciona? Hoje você consegue fazer isso tudo pelo celular. Ele tem hoje o pagamento pelo Pix. Então, cadastra ali o Pix, faz toda a configuração. As lojas hoje, elas conseguem cadastrar os produtos, as pessoas vão ter acesso com código, descrição, tudo certinho, como se fosse um marketplace, tá? Ele vai para análise. Então, quando você coloca ali, ele vai para análise para ver e é liberado. Depois, e aí, ela tem a configuração de pagamento. Daí, ela pode fazer esse pagamento, colocar o Pix, pode mandar um link se ela tiver o Mercado Pago, um PicPay, algum outro tipo de serviço de recebimento. E aí, a única coisa que ela vai fazer é como ela vai mandar esse produto. Então, ou pelo correio, ou por... hoje, né, tem um motoboy, iFood, dependendo do nicho da pessoa. Aí ela complementa na entrega do produto. É muito fácil. É muito simplificado. É diferente, né, de um tempo atrás que a gente tinha que fazer tinha que ter várias ferramentas. E uma coisa que me gera curiosidade é com relação à lista de transmissão. Porque se eu não estou enganada, quando você vai fazer uma lista de transmissão, na verdade eu quero que você explique. Primeiro, o que é lista de transmissão e quais os cuidados que é necessário ter quando você vai fazer uma transmissão. Tá, antigamente, né, quando eu usava o outro WhatsApp, existe já a lista de transmissão, que é aquela que você pegava todos os seus contatos que você queria falar, adicionava, e aí existe um porém. Muitas pessoas perguntam, todos recebem, né? Ali no WhatsApp hoje, você consegue em configurações, para quem tem um Android, ali em ferramentas, você vai conseguir ver ali 3 pontinhos do lado direito, estatísticas e link curto. Quando clica nas estatísticas, ele é como se fosse um insight do Instagram. Você consegue saber quantas mensagens você enviou, quem leu, quem abriu. Então, é fantástico, já começa por aí. Já vem o relatóriozinho. O relatório do que deu certo, o que você mandou, o que não. Essa antiga lista de transmissão, quem tem iPhone ainda usa, porque ele não atualizou igual o Android. Hoje eu faço a lista de transmissão por etiquetas, que é o que tem no Business. Então, por exemplo, primeiro eu tenho grupos de etiquetas. Então, eu como corretora coloquei ali proprietários, parceiros, porteiros, vendedores, compradores. Cada etiqueta tem uma cor. E já tem algumas etiquetas prontas. Você vai sempre ali nos 3 pontinhos, vai editar e começar a pensar que grupos você tem. Então, outros nichos. Eu tenho compradores, vendedores, clientes indecisos. Eu vou montando essas listas, né? Depois disso, eu vou conseguir falar com essas pessoas até 256 pessoas no Android. Olha. E aí, como é que eu vou cadastrar essas pessoas? Eu vou lá nas conversas, vou pensar nas pessoas que são daquele grupo e vou começar a etiquetar elas. Dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois, esses dias, Roberto, eu fiz uma transmissão de manhã em 15 minutos, eu falei com 2.500 pessoas. Otimiza o tempo. Otimiza o tempo, é mais estratégico e o mais importante, o que eu ensino nos meus treinamentos, nas palestras, é vender sem vender. Nas transmissões hoje por etiquetas, eu não vendo nada, eu não mando produto, eu não fico mandando link. Eu mando, por exemplo, se a pessoa que é o meu cliente tem interesse no lançamento, por exemplo, eu mando informações, localização, coisas do mercado imobiliário. Ou institucional, que dá muito certo para empresas.
vezes, por exemplo, agora nós vamos ter o Dia dos Pais. Então, eu pego todas as minhas listas de transmissões de etiquetas e mando genérico. Porque aí eu posso mandar para todo mundo Feliz Dia dos Pais. Que eu tô ali lembrada. Isso mesmo, que eu tô ali à disposição, que pode contar comigo. É aí que a gente fecha negócio. Porque o cliente, ele está na jornada de compra. Eu faço lista de transmissão por etiquetas toda semana. E aí, para mim, é importante que o cliente lembre de mim. E aí, eu fecho negócios. E aí, eu vou mandando semanalmente para ele. Olha, às vezes, Roberta, eu só mando assim, ó. Passando para te desejar uma ótima sexta-feira. Conte comigo, estou à disposição. E uns emotions, para dar um pouquinho mais de não tanto seriedade, né? Na conversa. E acaba que eu tenho resultados. Olha só. E essa lista de transmissão, como é que você faz? Você faz coloca a mensagem e na hora do envio, como que é? Quando eu vou ter ali os grupos, né? Não os grupos anteriores, porque não é para criar grupo, tá, gente? Fique bem certo isso. Quando eu faço ali pelos grupos das cores, eu envio sempre no singular. Então, eu abro um grupo de porteiros. Então, eu vejo o que eu quero falar com eles, mando no singular uma mensagem e todos recebem. Às vezes, vão perguntar, todos recebem? Bom, primeiro, se você tiver um cliente que você não tenha salvo no seu celular, salve o contato dele. Às vezes, ele chegou por link ou por outra, né? Depois, é muito de teste. Eu já mandei para quem salvou e não recebeu. Já mandei para quem não tem meu número salvo, não aparece a foto e ele recebeu. Então, vai testando, porque é de configuração de celular. Porque até então, a informação que eu tinha é que se a pessoa que está recebendo aquela mensagem não tem o seu contato salvo, a probabilidade dela não receber é alta. Então, não sei se mudou alguma coisa com relação a isso. Ele tá toda hora mexendo no WhatsApp, né? Então, ele tá tendo muita mudança. Nos testes que eu tenho feito, porque eu faço semanalmente, às vezes acontece isso. Da pessoa receber, outros que estão salvos, às vezes ela tem uma privacidade também, daí uma configuração. Tem aqueles que também colocam de não lido, né? Então, também vai muito da configuração da pessoa. Mas, de qualquer forma, sempre a gente vai nesse caminho. Salva. Eu sempre falo para o cliente, olha, eu tenho uma lista VIP, eu gostaria que você salvasse meu contato para que você participe da lista. Ele salva numa boa. Então, sempre a gente reforçar, né? E como que funciona a integração do business com outras plataformas? Então, hoje tem alguns sites, a parte que você consegue usar. Tem o API, né, que ele não é o oficial, muita gente acaba usando. Eu tenho estudado algumas plataformas, mas eu vou te falar, eu entrei esses tempos no curso da Meta mesmo, que era o Conversations 2024, 2024 ainda vai sair. E de verdade, assim, a Leroy Merlin é uma das empresas que utiliza, a Claro, várias empresas, o Luciano Huck com o programa do Familhão tá utilizando, porque ele queria atingir todo o público. Então, ainda eles não fizeram a integração, porque a integração, ela fica... Aí tem que cuidar, porque é algoritmo. Então, tem que ver qual aplicativo que você vai baixar, qual é a plataforma que você vai usar, porque aí ele pode gerar um spam. Então, só com o business hoje, você consegue, olha só, eu vou falar só algumas coisas que ele tem aqui, a gente já falou de catálogo e de etiquetas. Outra dica que eu quero dar, o status do WhatsApp. O status hoje, ele chama atualizações, que é o antigo status. Que fica ali entre conversas, ligações, atualizações e ferramentas. Quem atualizar vai ver que vai aparecer isso ali embaixo. Bem na capa do celular, bem nas conversas. O que acontece ali hoje? Você consegue ver quem viu o seu perfil comercial. Ele é praticamente o perfil comercial, um cartão de visita. Você consegue ver quantas pessoas entraram no seu catálogo e quantas pessoas viram o seu status, que é atualizações. Hoje, Roberta, as atualizações, que é o status, você consegue colocar tanto um post quanto um vídeo, ou só escrito um link, alguma coisa de YouTube que você pode colocar.
Se eu te falar, todos os negócios que eu fecho são pelas atualizações. Porque eu coloco imóveis, eu coloco... Quando eu tenho que dar palestras, eu coloco os cursos. O status hoje, ele é melhor que o stories. Olha! Porque o que acontece? Você está falando com pessoas dos seus contatos. Eu tenho hoje 8.000 pessoas no meu WhatsApp, 8.500 pessoas. E a entrega ali é orgânica e é no momento ali, as pessoas estão de olho. Diferente, por exemplo, das redes sociais, em que o algoritmo, ele limita a quantidade de entrega que você tem. Olha, é uma dica super interessante. Comecem a postar o status, as atualizações, e eles ficam por 24 horas. E outra coisa, de novo, não é para colocar venda. Ali você pode colocar o seu dia a dia, você pode colocar a prova social do seu negócio, o que você teve de resultados. Você pode colocar o produto sem o preço, porque ali ele não tem problema com a lei do consumidor, tá? O status, ele não tem que ter essa exigência. E as pessoas vão chamar para ter mais informações no privado. Então, você coloca um produto, você fala assim, maiores informações, me chame. Eu já fiz vários treinamentos, eu tenho vários cases de sucesso. Numa palestra que eu dei em Balneário, uma corretora colocou imóvel, Roberto, de 16 milhões e o cliente chamou ela para visita. Olha... O status hoje, ele tem mais resultado do que o stories do Instagram. Eu testo, eu tenho muito mais resultados aqui do que... E para qualquer coisa que eu posto. É aproveitar as oportunidades que a gente tem, porque acho que tem, às vezes, muita reclamação, porque tem que investir em rede social e é caro, e olha só, você está trazendo uma ferramenta que é gratuita e é pouco explorada. E eu tenho uma dúvida com relação às ferramentas de disparo automático de WhatsApp, né? Eu trabalhei numa instituição de ensino e lá apareceram ali alguns casos de consultores que faziam o disparo automático de WhatsApp e tinham um número muitas vezes bloqueado. As ferramentas de disparo automático hoje, elas se equivalem às etiquetas que você está explicando? O que você pode dizer para quem está nos ouvindo sobre isso? Eu todo dia eu recebo algumas empresas que chegam falando com relação àquele digite 1, o cowork, algumas empresas que eu entro em contato, ou algumas que chegam para mim já no WhatsApp. Primeira coisa, chega vendendo já, com um texto enorme, daí você não lê e você bloqueia, o próprio cliente bloqueia. Quando você usa esse tipo de disparo, ele é muito comercial. E aquilo que eu falei, o WhatsApp, ele também tem um algoritmo, ele é o mesmo dono agora do Facebook e do Instagram, né? Então, eles sabem quando, por exemplo, você nunca fez e de repente você vai pegar um número lá comercial e vai começar os disparos. Fazer disparo. Ele vai bloquear. Primeiro que normalmente as empresas, elas vão muito pro comercial. Então, é diferente das listas por etiquetas que você vai fazer uma transmissão de conteúdo. É muito mais difícil você ser bloqueado, porque essas linhas de transmissões, assim, por essas plataformas, elas são comerciais. Então, além de que, eu vou dar um exemplo aqui, o Quinto Andar, no nosso negócio, ele usa muito o WhatsApp API, né? O automatizado. E, gente, sério, eu tô com 50 anos, eu não tenho paciência pro digite 1, digite 2 e digite 3. E muita gente não tem. Que são as automações. São as automações. Que quando a gente, por exemplo, está falando em telefonia, que a gente chama de URA, que é aquela coisa lá, você digite 1 para falar com o atendente, digite 2 para falar, nananã. Então, no WhatsApp também tem essas automações que fazem a URA. Tem. E aí, assim, assim, vai depender muito da demanda. Como tem muitas empresas, eu tenho imobiliários que trabalham com locação, por exemplo, que elas querem essa automatização para, assim, né, separar cada setor. Mas eu falo, se a pessoa conhece a fundo o WhatsApp, o business, ela, não de verdade, porquê, se ela tem eu tenho hoje 9.000 pessoas, né? Vamos dizer assim, 8.500 pessoas. Eu consigo ter muito resultado. Eu não automatizaria ainda. Então, a dica é criar
os contatos, ir gravando os contatos de interesse e já ir etiquetando esses contatos para que você possa depois fazer o disparo corretamente. Corretamente, e daí sempre no singular, nunca no plural, nunca falar ai, bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele pode chegar ali. Então, sempre mais para um conteúdo. Olha, passando para te entregar esse conteúdo do nicho, né? Então, vai depender de com que eles trabalham. É fazer uma que a gente chama o conteúdo isca, Isso. que é você entregar algo de valor para o seu cliente para depois você ter, de repente, um retorno. E quando acontecer daquele cliente querer comprar, opa, a Rosângela sempre me traz conteúdos de valor. Agora é o momento de eu comprar com ela. Exato. Né? Quando ele chega na jornada de compra, ele vai lembrar de você porque você esteve ali no momento do Dia dos Pais. Gente, ainda hoje, em tempo de internet, tráfego pago, né? Que tá todo mundo querendo os leads, que são os clientes. Lembrar do aniversário do seu cliente ainda é um grande potencial. E outra coisa só que eu queria acrescentar. O que eu faço também, às vezes? Falar, olha, isso é uma coisa, Roberta, que o pessoal esquece. Falar com o cliente que já comprou com você. Às vezes, o que acontece hoje? Tem muita gente focada em novos clientes. Várias plataformas focam em novos clientes, esquece da sua própria lista de clientes que você já vendeu ou que você conversou e ainda não fechou. E os que venderam, eu sempre peço para me indicar. Então, às vezes eu preciso fazer captações, né? Novos apartamentos. Porque você já interagiu, ele já conhece você, ele já teve um contato com você, vem indicação. Lembrar que você prospectar um cliente é muito mais caro do que você manter e vender para o cliente que já está na sua lista. Não é assim, Rosângela? E me conte uma coisa, Rô. Você é mentora do Vale do Pinhão. Que tipo de mentoria você dá lá no Vale? Então, eu trabalhei como mentora o ano passado com eles ali, daí teve algumas mudanças, agora quero ver se eu retomo. Quando eu fazia mentoria no Vale do Pinhão, era para auxiliar os empreendedores no negócio. Então, eu ia nas feiras, né, que eles tinham. Hoje, eu participo de vários eventos, estive no Hard Rock esses tempos atrás, que tinha envolvimento do Vale do Pinhão. E Handy Summit também, que era um outro. E aí, o que eu ensino? Ensinava ele como utilizar as ferramentas e redes sociais no seu negócio, né? E uma das coisas que eu falava para os mentorados era a persistência. Porque às vezes a pessoa começa hoje e ela não persiste, ou numa publicação, ou no status. A gente tá falando aqui que o status vale super a pena. E aí ele começa super entusiasmado no negócio, né? Ou vamos falar de um cabeleireiro, uma manicure. Você precisa ser constante e trazer as provas sociais do seu negócio, seus depoimentos. Porque uma coisa é falar de você, outra é alguém falar de você. Sim. Então, eu sempre levava isso para os mentorados, né? Para eles terem... Sim, além de corretora, além de especialista em WhatsApp, de mentora, você também é escritora. Você escreveu um livro. Conta pra gente desse livro. Eu participei do livro As Protagonistas do Mercado Imobiliário. Eu tinha sempre brincado com meus filhos, que eu gostava daquela frase, né? Tenha filhos, plante uma árvore e escreva um livro. E faltava escrever o livro. Foi uma experiência bem desafiadora. E as protagonistas do mercado imobiliário são algumas corretoras de imóveis, né? Que escreveram suas histórias maravilhosas. Então, tem advogadas, engenheiras, corretoras. E sobre o que eu fui falar? Eu falei que quem quer saber um pouquinho mais sobre mim pode perguntar, e nas redes sociais eu sempre posto. Fui falar sobre o WhatsApp, sobre a minha história com o WhatsApp Business, né? Então, ele me tirou de um lugar que eu não queria mais estar. Então, eu comecei isso na pandemia. E aí, eu dou dicas de como fazer o perfil, da minha história com ele, o que venci, né? Porque quando eu comecei esse projeto de sair da escola, não tinha um plano B. Eu só queria sair. E eu tive que ter muita persistência, paciência, acreditar na ferramenta. E eu falo que a gente tem um caso de amor, porque ele me tirou de onde eu não queria estar
não queria mais cumprir horário. Eu sentia que eu era empreendedora, que os desafios viriam. E aí eu falei sobre isso, sobre a minha história com ele. Eu saí no Jornal de Brasília, Roberta, considerada a rainha do WhatsApp. Olha, que lindo! Então, pra mim, assim, ele me tirou, assim, de um... Vamos continuar com esse assunto, porque esse assunto, eu acho que ele vai conectar com muitas mulheres que estão nos ouvindo, aquelas mulheres que estão numa situação, talvez até de letargia, que não sabe para onde vão, o que vão fazer. Que dica você dá para essas pessoas, Rosângela? Olha, primeiro, o que vai acontecer? Descobrir o que... Eu sempre falei para os meus filhos em época de faculdade, de fazer vestibular, que é muito bom, né? A gente sempre precisa ter algo para a gente se manter, claro, né? Pagar os boletos, como a gente sempre brinca. Mas o mais importante, Roberta, é fazer aquilo que a gente ama, né? Eu nunca falei para eles, olha, seja advogado, seja engenheiro, médico, porque eu queria que eles fizessem algo que eles amam. Minha filha é formada em Relações Internacionais, meu filho está fazendo administração, sempre foi de exatas. Primeiro é descobrir algo que você... né? Você vai fazer uma transição de carreira, onde você tá, algo que você goste, porque pensa bem, ó, hoje com 50 anos eu sempre falo que eu nunca estudei tanto na vida hoje quanto adolescente. Você vai ter que estudar sobre o que você vai falar. E uma pergunta, o que eu sei hoje que eu posso ajudar as pessoas, né? Então isso de repente é o primeiro passo. E tem muita persistência, porque às vezes os seus filhos, o seu marido, os seus parentes, eles não vão acreditar no seu sonho. E você precisa acreditar. E colocar em prática cada dia. Então, eu sonhava dar palestras, eu sou muito de mentalizar as coisas, né? Então, eu me via dando as palestras, eu me via em várias situações, e aí eu comecei, né? E hoje você vê quantas coisas, né? Fui ser palestrante, dou cursos, dou treinamento, sou corretora. Meus filhos já estão grandes, então eu viajo para dar palestras hoje. Escrevi um livro. Só que isso tudo são, vamos colocar aí, 4 anos, né? Então as coisas, elas não acontecem de uma hora para outra. Então você tem que vai ter dia que você vai chorar, que você vai querer desistir. Vai ter muitas pessoas que vai te dizer não. Então muitas pessoas me disseram não e depois hoje eles... vamos dar uma chance que... E quando as pessoas começam a ver os seus resultados. Exatamente. E seus planos de futuro, Rosângela? Como que você se vê? Olha, esse ano, o meu primeiro plano, que além de usar essa ferramenta para os treinamentos, seguir com isso, eu quero que isso chegue para qualquer empreendedor que tem um celular na mão, sabe? Eu até meio que me emociono falando isso. Porque é uma ferramenta que, se a pessoa souber usar, o negócio dela pode crescer. Não é só dinheiro, sabe? Eu até falo que se eu pudesse, eu faria de graça. Mas o meu sonho esse ano, ele já começou a se realizar. A gente tem que ter foco e meta, né? Sim. Então, a minha meta, eu já sou reconhecida no meu mercado. A minha meta é ser reconhecida em outras... Qualquer lugar que tenha um comercial, qualquer empreendedor que tenha o celular na mão. Então, eu tenho vontade de ir para escolas, eu tenho feito contatos com algumas federações, para que a pessoa, aquele que ele não tem condições, mas ele tem internet, ele tem um celular na mão, ele pode tocar o negócio dele. Então, é isso que eu quero. Incrível. Rô, a gente está se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, infelizmente, mas nós temos um momento que nós chamamos de Habla Empreendedora. Perguntinhas rápidas que exigem respostas rápidas. Está preparada? Estou preparada, vamos lá. Um conselho que você recebeu e você usa até hoje. Um dos corretores falou pra mim assim, o que você tá esperando? Você é uma pessoa que sempre vendeu curso, o que você tá esperando pra ser corretor e também ganhar dinheiro? Porque você tem muito potencial pra isso. Então, foi um dos conselhos que eu segui, foi um insight, né? Falei, por que não? Daí, fui procurar a profissão e estudar, né? Em tudo a gente tem que estudar. Então, um conselho, né? Perfeito. Uma história de superação curtinha que você possa contar pra gente. Olha, eu sei que até é um pouco egoísmo, mas eu tinha 127 quilos. Então, eu fiz uma cirurgia bariátrica 10 anos atrás. E quero falar isso para quem é bariátrico, né? Quando eu resolvi fazer,
eu não entrei para voltar atrás. Então, eu mantenho o meu peso há 10 anos, comendo direitinho, fazendo tudo. Tudo que o médico pediu para fazer, eu fazia. Então, é um conselho, né? Que eu daria. Assim, própria superação, né? Sim, colocar o foco na meta e ir até o final. Até o final, manter. Um lema. Qual é o seu lema, Rô? Eu gosto muito da frase que é: se você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, você pode começar agora e fazer um novo fim. É meio parecido, a frase é do Chico Xavier. Não é exatamente com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Então, acho que é isso. Começar agora e fazer um novo fim. Que conselho você daria para Rosângela lá de 18 anos atrás? Nossa... estude. Estude e se prepare, porque o mundo não é tão simples como você pensa. E agora complete essa frase. Se eu pudesse visitar o futuro, Se eu pudesse visitar o futuro, eu levaria esperança para quem ainda não tem e que acreditasse mais em si. Excelente, Rosângela. Agora, como meta final, eu quero que você deixe um recadinho para quem está nos ouvindo ou nos vendo e também conte como as pessoas poderão te encontrar, conhecer o seu curso, conhecer a Rosângela Corretora e assim por diante. Então, assim, primeira coisa, acredite, aposte, acredite mais em você. Comece a trabalhar a sua gestão emocional. A gente tem falado muito sobre isso. E trabalhar a gestão emocional para que você tenha resultados. Às vezes a gente não acredita na gente, as pessoas que estão ao redor também não. Mas se você acreditar, não vai ter para ninguém. Você vai longe. E o meu Instagram, ele é Rosângela Kotiviski. Então é K-O-T-V-I-S-K-I. Tenho vários conteúdos que eu entrego todos os dias. E o meu telefone é bem facinho, é 4199002282. Então, quem tiver interessado, eu vou mandar os e-books para você fazer as mudanças. E conte comigo aí, até também para deixar o seu imóvel à venda. Então, conte comigo aí para conhecer um pouquinho mais e, de alguma forma, eu te ajudar. Rosângela, muito obrigada pela sua valiosa participação, pelos insights, pelas dicas. Desejo um futuro muito abençoado para você, para suas mentorias, para os seus projetos e que realmente a sua fala reverbere para muitas pessoas, para que elas possam usar cada vez melhor o WhatsApp Business com a sua ajuda. Muito obrigada, Roberta. Adorei. E nós por aqui encerramos mais um episódio do Habla Empreendedora. E quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone, um sonho e um propósito, hein? Sigam-nos nas redes sociais Habla Empreendedora, Spotify, YouTube e também no Amazon Music. E até a próxima!